AguaCast. Fonte que alimenta informação, conscientização e planejamento para cuidar da água. Uma produção do consórcio PCJ. 35 anos fazendo a diferença. Oi, gente linda! Cheguem, compartilhem o conteúdo e fiquem super à vontade que começa agora mais um episódio do AguaCast. Este que, sem dúvida nenhuma, é o podcast em formato de mesa de bar, assim, com aquela conversa super descontraída sobre gestão de recursos hídricos, mais famoso do Brasil, certamente. Mesa de bar, mas só falta o quê? O nosso happy hour, né? Tá faltando uma bebidinha, alguns petiscos aqui pra nós. Que já foram prometidos, né? Então vamos ver o que o nosso convidado de hoje vai nos prometer, porque já foi prometido cachaça, já foi prometido vinho. Daqui a pouco a gente vai saber. Não sei. Vamos lá. Eu sou a Ana Ardito. E eu sou o Murilo Santana. E este é o nosso AguaCast. AguaCast. Quem faz parte dessa história? Episódio de hoje: DAI, de Jundiaí. Bom, este aqui é o nosso 7º episódio, que já abordou importantes assuntos sobre gerenciamento de recursos hídricos, temas muito importantes relacionados à nossa bacia hidrográfica, a bacia do PCJ. Isso, ao ouvir ou assistir o nosso podcast, é porque a gente é muito chique, estamos no YouTube e no Spotify, você conhece um pouco da história da bacia e da história da água que chega aí na sua casa. E já passaram por aqui importantes nomes do gerenciamento de recursos hídricos da nossa região. Prefeitos, superintendentes de DAIs, de SAIs, representantes de empresas, todos para falar de assuntos tão importantes para o gerenciamento dos recursos hídricos da nossa bacia. Isso, a gente garante que o conteúdo está super leve e o mais importante de tudo, informativo, né? Bom, vamos começar? Vamos começar, vamos apresentar o entrevistado deste episódio. Isso, hoje o nosso convidado é um parceiro de uma cidade muito estratégica para a bacia, por ficar bastante a montante, ou seja, lá em cima. Sem contar que a cidade conta com um dos principais pontos de recarga da bacia e a gente vai explicar o motivo, tá bom? Seja bem-vindo, Martim Ribeiro, diretor de mananciais da DAI Jundiaí e vice-presidente do Programa de Proteção aos Mananciais do consórcio PCJ, o nosso queridinho PPM. Seja bem-vindo, Martim. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Murilo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo falar com vocês a respeito da gestão de recursos hídricos. Eu sou um apaixonado pelo tema. Então, bora lá. Estou aqui para responder as perguntas de vocês, para participar do bate-papo. Martim, você sabe que este aqui é um podcast em comemoração aos 35 anos do consórcio PCJ, que vai ser festejado em 13 de outubro deste ano de 2024, né? E celebrações a gente tem que fazer com o quê? O que a gente faz em celebrações? A gente brinda. E brinda-se com o quê, Martim? No nosso caso, a gente tem que brindar com água. Nenhum cai nessa pegada, temos que alterar. Martim, tô de olho. Eu acho que ele foi brifado de novo, gente. Tô ficando preocupada. Então, sim, vamos fazer um brinde? brinde aos 35 anos, a água do PCJ. Ali a câmera. Olha aqui a água. Esta água, Ana, você sabe que é da DAI Jundiaí. Olha, ela maravilhosa. Vamos experimentar? Vamos, é ótima. Recomendamos aí, então, essa água maravilhosa pro brinde da DAI. Agora um adendo aqui. Você falou que, no caso, o brinde é com água, mas geralmente você gosta de brindar com o quê? Champanhe, um vinho, uma cerveja? Olha, um bom vinho da terra da uva, que é Jundiaí, sempre... Mais um. Vai prometer um bom vinho também. Meu Deus do céu. No episódio anterior, a gente estava com o prefeito de Louveira, que falou também sobre a qualidade dos vinhos e tal. Tá todo mundo produzindo vinho, gente. Tudo de bom. Tem lá excelentes vinícolas em Jundiaí, então, Martim? Sim, vinhos muito famosos, inclusive o vinho do Papa. Vinho do Papa? Exatamente. O Papa já tomou o vinho de Jundiaí, de uma adega de Jundiaí. Gostou muito, inclusive é o vinho que ele toma diariamente. Olha, que breaking news, eu não sabia dessa. Breaking news. Exatamente. Esse Papa atual, o Francisco? O Papa anterior. O Bento XVI? Tomava vinho de uma adega de Jundiaí. Nossa. Olha, gente, gostaria. Papa, me chama aquela. Bom, vamos lá. Martim, você que acumula mais de 20 anos de experiência em saneamento básico, com foco especial na coordenação de gestão ambiental e de recursos hídricos, eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse o tamanho da responsabilidade da DAI Jundiaí e da cidade como um todo, em cuidar das questões hídricas, sendo uma das primeiras cidades a utilizar os recursos hídricos de toda a bacia. Na verdade, a gente é um município estratégico, né, do ponto de vista de localização da bacia,
de captação de recursos hídricos, né? Então a gente faz adução de reversão, né, melhor dizendo, de outras bacias hidrográficas. A demanda de Jundiaí é muito grande por recursos hídricos, né? Uma cidade que cresce exponencialmente, hoje com 450 mil habitantes praticamente. Então é um município que tem essa vocação de crescimento. Continuamente a gente precisa fazer essa gestão hídrica, assim, passo a passo, com muito detalhe, muito refino, porque é aquela coisa, a gente está numa região crítica, né, de abastecimento de recurso hídrico, né, segundo dados aí de pesquisas, na verdade, internacionais. É uma região considerada praticamente desértica, né, de acordo com os índices, né? Então, a gente precisa estar cuidando com esse olhar mais fino nos recursos hídricos. E a gente capta de vários... A gente é uma cidade, como você disse, né, para cima, né, a montante. Então, a gente precisa estar de olho nessa gestão compartilhada, né? Ou a gente capta e tem que lançar numa qualidade adequada para os municípios abaixo, a jusante, estarem usando essa água. Então, esse é o papel estratégico de Jundiaí nessa questão hídrica. Até aproveitando essa questão de responsabilidade, como bem a Ana tentou, né, Martim? Jundiaí possui um ponto de recarga para a bacia muito importante, que é a Serra do Japi, que está situada ali na sua grande parte no município de Jundiaí e que conta com grande volume de nascentes. Aliás, roda a vinheta aí para gente sobre essa questão que é o Você Sabia? Você sabia? Então, continuando aqui, a Serra do Japi, ela é um berço de nascentes. Muito interessante essa questão, porque ela funciona como uma espécie mesmo de recarga ali da nossa bacia hidrográfica, alimentando diversos rios da nossa região. Por lá foram mapeadas, por exemplo, mais de 800 nascentes. A área de florestas ajuda nessa infiltração da água e contribui significativamente para a recarga do lençol freático, que vai beneficiar toda a bacia como um todo, não somente a área ali de Jundiaí. Nós estamos falando de uma das maiores florestas de Mata Atlântica em área urbana. Só para se ter uma noção da importância da Serra do Japi, e ver como que ela é central, não somente para o município de Jundiaí, mas para a bacia como um todo, eu queria que o Martim falasse um pouco sobre esse mapeamento que foi feito das nascentes e como que vocês estão lidando agora com essa questão da Serra do Japi, sobretudo com o projeto Olhos da Serra, que é uma parceria consórcio PCJ e Coca-Cola Brasil e Coca-Cola FENSA Brasil, sobre essas ações que estão sendo feitas nessa região que é extremamente importante para a nossa bacia. Sim, bem a propósito, né, a Serra do Japi, então, ela é conhecida como Castelo das Águas. O nome dela significa Castelo das Águas. É a única floresta, a única mata atlântica, né? O resquício de mata atlântica em solo quartzítico do Brasil. Então, esse é o diferencial da Serra do Japi. Ela tem muitas nascentes, foram mapeadas aproximadamente 800, 900 nascentes durante os anos de 2011 a 2013. E, assim, é a última área que a gente tem, a última região, como o Murilo bem ressaltou, de recarga e de aproveitamento de mananciais superficiais, principalmente para Jundiaí. Então, não tem mais aonde Jundiaí explorar mananciais superficiais para abastecimento. Jundiaí é pobre em recurso hídrico subterrâneo, né, por conta do aspecto geológico. Então, a Serra do Japi é muito estratégica, não só para Jundiaí, mas também Cabreúva, município vizinho, já faz a captação de mananciais da Serra do Japi. Itupeva também já faz. Então, é extremamente estratégico. E o projeto Olhos da Serra, como foi dito, é um projeto também estratégico. Foi muito importante essa ação, essa parceria Coca-Cola, Consórcio PCJ, a DAI e a Prefeitura de Jundiaí, no intuito de cuidar, com esse olhar de cuidar da Serra do Japi como algo realmente precioso. Seja para as indústrias, para o município em geral, né, os consumidores de modo geral, mas é uma área estratégica. Então, ações desse projeto como educação ambiental, como combate a focos de incêndio, combate à poluição. Agora, atualmente, a gente está avançando na questão do saneamento rural, né, proporcionar para esses moradores da Serra do Japi condições de saneamento mais adequadas para não poluir os mananciais da região. Então, esse projeto veio muito a calhar e no tempo certo, na minha opinião. Então, a gente consegue dar esse olhar de preservação para um lugar até então visto como algo contemplativo, uma fonte de pesquisa ou algo contemplativo. Mas é um lugar que a gente pode explorar, logicamente, de forma sustentável. Hoje ela é uma região tombada, né? É um resquício de Mata Atlântica tombada. Olhar com cuidado de sustentabilidade, mas explorar o recurso hídrico tão importante para a manutenção dos municípios que fazem parte
desse maciço florestal. É importante você tocar nesse assunto, Martim, porque, por exemplo, a população de Jundiaí tem uma relação com a Serra do Japi, tal qual a população de Piracicaba tem com o Rio Piracicaba. Então, tudo que é feito na Serra do Japi causa-se, assim, discussões muito apaixonadas, né, por conta dessa questão envolvendo. Como que foi para vocês começarem a trabalhar na Serra do Japi, tendo essa população sempre crítica e muito apegada a essa região? Olha, é sempre muito difícil, como você mesmo apontou, é o calcanhar, né? A gente tocar no assunto Serra do Japi, vamos explorar a serra, mesmo que seja por conta do aproveitamento de recursos hídricos, já ouriça a população, poder público, né, enfim, a gente causa um reboliço ali na região. Mas hoje eu acho que essa cultura tá mudando. Depois desse trabalho de levantamento das nascentes, a gente já fez uma série de reuniões, workshops com a comunidade. Então hoje eles entendem a importância, a grandiosidade que é a Serra do Japi e a importância que isso pode trazer para o município. Então hoje, assim, há ânimos acirrados, há ânimos mais calmos. Eu acho que, na média, a gente tem ido bem na condução das tratativas aí em relação à exploração. Mas está mudando, né, o olhar das pessoas. Estão vendo de que é importante preservar, porque no futuro a gente vai precisar ter um olhar para ela nessa questão da sustentabilidade hídrica. Com certeza. Ela é um pulmão de Jundiaí, tanto na questão de água, quanto na questão de qualidade do ar mesmo, né? Então, tem que ter esse olhar cuidadoso de preservação. Então, a gente também vai conciliar a preservação com a exploração sustentável. E a gente tem visto essa mudança que o pessoal está acompanhando, né? E gosta de acompanhar. Tem muita informação no site do consórcio, que é www.agua.org.br. Tem bastante informação lá sobre a Serra do Japi, sobre o projeto Olhos da Serra, né? Então, dá uma fuçada lá, porque tá bem bacana mesmo. Bom, vamos continuar? Tem mais alguma dúvida? Não, Serra do Japi já finito, porque é uma coisa... tinha que ser o primeiro, né? A gente estava comentando... Lembrando que, né, a gente vai tá em andamento a segunda etapa deste projeto, então tá rolando ainda uma série de atividades lá por conta do projeto Olhos da Serra. Isso, bom, vamos lá. A Day ocupa a vice-presidente do Programa de Proteção aos Mananciais do consórcio PCJ, e levando essa pauta, o que vem sendo feito e quais são as ações mais efetivas que você acredita que pode ser compartilhada aqui no AguaCast? Eu acho que como ações importantes do programa, vou citar algumas delas. Eu acho que a preservação de áreas ciliares por toda a bacia, através do plantio de mudas nativas, eu acho isso essencial, uma estratégia adotada pelo programa, pelo consórcio, acho de fundamental importância na preservação dos recursos hídricos. A capacitação, né, de técnicos de viveiros municipais, essa é outra ação que o consórcio também pratica de longa data. É fundamental também essa capacitação, porque traz para esses colaboradores esse olhar, né, esse pertencimento, no sentido de que a produção que eles vão fazer de mudas ali vai acabar ajudando a questão da água e vai retornar para ele. Isso eu acho estratégico. E a questão agora, né, atualmente, da participação do projeto Olhos da Serra, que veio consolidar o programa, veio fortalecer o programa de proteção aos mananciais. Eu acho que essas iniciativas, eu acho que dão um mote aí, dão um tom para a condução dos trabalhos. Acho muito importante. E Martim, assim, todos os nossos convidados estão vindo aqui e a gente tem falado da importância dessa união dos municípios, das empresas, da sociedade, todo mundo juntos em prol da água, né? O consórcio PCJ é um exemplo disso. A gente tem aqui a participação de cidades, de empresas, a própria sociedade civil participa das ações do consórcio. E aqui a gente tem trazido alguns cases. Por exemplo, no caso de Jundiaí, em 1994, houve a ampliação da outorga de captação no Rio Atibaia. Lembrando que Jundiaí tem, né, até para esclarecer aqui para os nossos ouvintes e a nossa audiência, Ana, de que Jundiaí faz uma transposição de bacia hidrográfica. Ela pega a água no Rio Atibaia, transfere para a bacia ali dela, onde ela está situada, né, a Jundiaí, e faz uma captação ali complementar para o abastecimento. Naquela época, Jundiaí tinha aí uma captação de 700 litros por segundo e passou-se para 1.200 litros, e houve esse trabalho, esse empenho do consórcio em auxiliar, né, nesse processo de ampliação dessa outorga. Inclusive, foi lembrado aqui, Martim, com o nosso convidado Pedro Sala, que é do SAI
de Indaiatuba, ele lembrou dessa ocasião, dessa outorga. Né? Então, eu queria que você explicasse para a gente quão importante é essa transposição do Rio Atibaia para o município e esse trabalho fundamental do consórcio em apoiar e auxiliar os seus associados nessas ações junto a órgãos gestores, reguladores e que favorece aí os municípios associados e as empresas associadas, no caso da Jundiaí. Bom, eu acho que essa questão da transposição foi uma, vou dizer no termo, né, um termo bem técnico, foi uma sacada, né, do ponto de vista estratégico, transpor essa água para a região de Jundiaí. Né, Jundiaí não tem tanto recurso hídrico assim para uma cidade que vem crescendo, como eu falei, exponencialmente. E naquela época, Martim, só para esclarecer para as pessoas que estão ouvindo, não conhecem Jundiaí ainda. Antes dessa captação aí no Rio Atibaia, onde era captada a água de Jundiaí? A gente captava... A captação de Jundiaí lá atrás, ela iniciou na Serra do Japi mesmo. Ah, então a Serra já tinha esse papel. O primeiro manancial de Jundiaí foi a Serra do Japi. A represa existe até hoje. Nossa, eu não sabia. Ela foi escolhida a Serra do Japi naquela ocasião, porque não se tinha tanta tecnologia para transpor aquela água, então precisavam encontrar um ponto muito alto na cidade para conseguir deslocar essa água por gravidade até a estação de tratamento de água. O ponto mais alto de Jundiaí é a Serra do Japi. Então, escolheu-se a serra, a represa existe até hoje, mais de 100 anos ela existe até hoje, a gente utiliza aquela água. A cidade foi crescendo, então houve a necessidade desse planejamento estratégico buscar outras fontes de água. Então, na década de 50, a gente passou a utilizar a água de um sítio, hoje a gente chama de Represa do Moisés, represa pequena. E a gente começou a utilizar a água daquele represamento, a cidade continuou crescendo, a gente estava usando a água do rio Jundiaí-Mirim, que é um afluente do rio Jundiaí, mas a gente não tinha represa, era captação a fio d'água. A cidade foi evoluindo, foi crescendo, fizemos a primeira represa de captação pequena, de novo, continuou crescendo, veio a represa de acumulação, quando a gente teve essa revisão de outorga, que o Murilo citou, dos 700 para os 1.200 litros por segundo, essa transposição. Então, uma das obrigações da DAI naquele momento foi, já que vocês vão transpor mais água, então construam uma represa para armazenar essa água, esse volume excedente, né? Para armazenar e deixar aquilo como um pulmão. Nesse momento, foi estratégica a participação do consórcio, por conta das deliberações junto aos órgãos gestores, como o DAE, principalmente, CETESB. Então, digo que foi estratégico, foi crucial essa participação conjunta, municipalidade e o consórcio, nas tratativas para a condução e para a efetivação dessa adução do Rio Atibaia, que hoje, do ponto de vista de abastecimento de Jundiaí, é a chave do abastecimento. O rio Jundiaí-Mirim, por si só, ele não abastece Jundiaí no volume que precisa. Então, essa transposição que foi pensada lá atrás como algo emergencial, algo que precisasse ser utilizado na época de seca, na época de estiagem, melhor dizendo, nos meses de estiagem, hoje a gente conta isso como realmente uma transposição que... Fixa, tem a do ano inteiro, tem que ter, né, captação lá. Não digo o ano todo, assim, acho que... Quando necessário. Vamos lá, dos 12 meses... 4 meses, 5 meses, a gente consegue deixar... A gente desliga os motores de lá e para de captar. Isso na época da chuva. Depois vem a estiagem, a gente utiliza. Então, para conciliar o crescimento da cidade, as demandas consultivas, a gente hoje utiliza mais do Rio Atibaia. Então, foi fundamental essa transposição e essa questão da parceria com o consórcio. Você comentou também que o reservatório de Jundiaí-Mirim não foi o suficiente, é isso? A primeira represa de captação... Ela é pequena pro porte que a cidade cresceu, como a cidade cresceu. Então, a gente precisou construir essa represa maior, hoje que a gente chama de represa de acumulação, que fica, né, próximo aos parques, né, de Jundiaí. Então, essa foi a demanda do DAE ou do governo do estado quando a gente obteve essa outorga, esse aumento de outorga. Vocês acreditam que vocês têm também esse olhar estratégico para uma futura... Porque você disse, nesses 4 meses a gente desliga os motores e tal, mas também tem o olhar
caso aconteça uma crise hídrica, né? Tem aí um mapeamento das regiões, o que mais pode ser usado, onde mais pode captar água, ou já está sendo suficiente para a população? Porque Jundiaí é complicado, né? É uma cidade que cresce, um desenvolvimento econômico, ó, uma palavra exato, é muito grande. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que moram, que trabalham em São Paulo e vivem essa vida. São Paulo, Jundiaí. É muito próximo, né? Muito próximo, vale muito mais a pena e é uma cidade que só cresce. Até para ilustrar... Vê que tá o quê? Tá quase meio milhão de habitantes, né? Até para ilustrar para quem não é aqui da bacia do PCJ e não é de São Paulo, Jundiaí tá bem coladinha ali com São Paulo, dá o quê? Meia hora de carro, Martim? Isso, meia hora de São Paulo, 30 minutos de Campinas, ficou bem no meio da... É estratégico. Tem muita gente que trabalha em São Paulo e opta por viver em Jundiaí por conta da qualidade de vida, não o caos de São Paulo. Só que aí aquele negócio tá pressionando o consumo de água. Tá, hoje a gente vê em Jundiaí, até brinco que a gente não reconhece mais a população de Jundiaí, né? Eu que nasci, fui criado em Jundiaí, hoje o que eu vejo de gente de fora, parece que eu tô quase que em outro país ali, dizendo, atraiu muita gente, justamente por conta dessa qualidade de vida, a garantia de água, enfim, essas questões ambientais pesaram demais para atrair essa população. Você estava dizendo da questão da represa em si, a represa hoje, o porte que ela dá uma autonomia para Jundiaí em época de estiagem, né? Então, ainda que a gente tenha uma crise, a gente consegue suportar com essa represa. Mas a gente não ficou parado no tempo. A gente continua desenvolvendo estudos, agora a gente terminou recentemente estudos sobre disponibilidade hídrica para outras regiões de Jundiaí. Então, recentemente a gente obteve outorga de um outro córrego de Jundiaí, o Rio Guapeva, que a gente chama, uma outra bacia que a gente vai começar a aproveitar a água também. Então a gente fez todo esse mapeamento, começou com esse mapeamento dos recursos hídricos de Jundiaí, agora a gente está estudando a disponibilidade hídrica para ser utilizada também. Então a gente vem avançando, como eu falei, aquele planejamento estratégico, a gente não pode parar, né, de planejar, porque o Jundiaí cresce, Jundiaí tem um parque industrial enorme, né? A gente sabe que tem a maior envasadora da Coca-Cola do mundo, está em Jundiaí, tem a Ambev, enfim, um parque industrial extremamente pujante. Então, a gente tem que continuar esses estudos, continuar avançando nessa gestão hídrica de qualidade. E, Martim, assim, a questão de quando a gente fala aqui de sustentabilidade hídrica, a gente, claro, a primeira coisa que vem na cabeça, precisa captar mais ou precisa reservar mais. Isso também são estratégias importantes. Mas, paralelamente a estas ações, também é importante o combate, por exemplo, às perdas hídricas, né? Que é a questão da água que vai se perdendo do trajeto da captação até a casa das pessoas. Como é que está aí o programa de perdas do município de Jundiaí, da DAI, e quais são os projetos futuros aí para cada vez melhorar mais essa ação no município? Em termos de perdas, Jundiaí, assim, a gente separa, né, as perdas em perdas reais e aparentes, né, o que é perda física de rede, o que é financeira. Jundiaí, em termos de perda física, está em torno de 8% a 9% perda física. Né? Agora, a perda financeira, no caso, 24%, 25%. Então, em relação às perdas físicas, o que a gente tem feito? Substituição do parque de hidrômetros por hidrômetros mais modernos, o recadastro, né, melhoria no nosso cadastro de clientes, atualização, né, das tubulações nossas. A gente está fazendo bastante troca de tubulações antigas, ramais antigos que davam problema. A gente está atualizando o parque de hidrômetros de acordo com o consumidor, adequando a faixa de consumo de cada pessoa, de cada consumidor. Então, isso ajuda a reduzir as perdas. A setorização da cidade também é muito importante, com instalação de válvulas redutoras de pressão. Então, a gente ajusta a pressão de acordo com a necessidade, isso reduz também. São ações que a DAI vem fazendo na parte física. E na parte financeira, esse combate à inadimplência, combate aos famosos gatos aí, né, os furtos de água, roubos de hidrômetro. Então, está trocando os hidrômetros por hidrômetros mais seguros, caixas padrão, para evitar essas questões. Então, é um conjunto, né? Os setores comercial e técnico da empresa atuando para redução de perdas. Então, Jundiaí hoje tem 32% de perdas, sendo que 8% a 9% física e o restante financeiro.
E o pessoal acha que a gente se atenta só em alguma coisa, né? Então, tem muita coisa por baixo dos panos, né? Financeira. Melhor dizendo, por baixo da terra. Por baixo. Ai, que boa. Bom, mas quando a gente fala de coisa boa, a gente fala de coisa boa na prática, né? Como disse o nosso entrevistado, foi o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, o pessoal adora ver obra mais em cima da terra, né? Quase ninguém fica de olho ali o quanto que você gasta embaixo da terra. Eu falo isso porque a DAI Jundiaí faz muitas obras embaixo da terra, que é o que a gente fala. E pegando esse gancho também, vocês estiveram com o consórcio PCJ no Fórum Mundial da Água em 2018, que rolou lá em Brasília. Teve toda uma pompa de um stand do consórcio PCJ, você se lembra disso? Você se lembra, Martim? Lembro. Então, tá vendo? A DAI Jundiaí fez apresentações, Fez inclusive. apresentações, exatamente. E aí, era exatamente isso que eu gostaria de perguntar. Quão importante para você é externalizar esses assuntos, falar para o pessoal sobre o que está sendo feito, que nem, por exemplo, foi o exemplo do Fórum Mundial da Água? Eu acho que é sempre bom divulgar as boas práticas, né, que a DAI vem fazendo no caso, seja em nível nacional, seja em nível internacional. Essa possibilidade de ter ido no fórum, participado, então, no evento internacional, alavancou essa questão dentro da DAI no sentido da importância mesmo. Por que a gente não leva o nome da DAI e o que a gente faz de bom? É o que você fala, a gente faz muita obra, enterra muito cano, muita obra, população não vê, não repercute. Repercute quando a gente corta a água, repercute quando a gente aumenta a conta de água, quando tem um vazamento de esgoto, enfim, só na hora do problema. Aí precisa quebrar tudo, aí lembra da DAI. Aí você lembra da DAI, lembra de cutucar a gente. Mas a gente tem que ser lembrado nas coisas boas também. Então, isso chamou a atenção do corpo diretivo, né, da DAI. Por que não, então, participar desses eventos? Para o networking, para a divulgação das ações. E essa participação junto ao consórcio foi essencial. Digo que, para mim, foi uma experiência marcante, como primeira experiência internacional, podendo fazer apresentações. Achei extremamente válido e importante. E agora, rumo a Bali. Então, já estou... Logo ali, né, Martim? Uma coisa bem rápida, nada que 20 horas de voo não resolva. Tranquilo, pertinho, lá em casa. Pra quem tá ouvindo, nos assistindo, o Fórum Mundial da Água acontece esse ano em 2024, em Bali, na Indonésia. Não é nada perto, gente, mas enfim, acompanhe, vai ter muita coisa. 15 horas. Numa perna e mais outras 12 para terminar de chegar. E tem muita coisa. Você vai a Bali? Nós vamos a Bali. Estaremos junto com a comitiva do consórcio. Olha! Mas já que a gente tá falando dessa questão de promover boas experiências, né, Martim? A gente tem que lembrar aqui do reenquadramento do Rio Jundiaí, que passou aí de classe 4 para classe 3, que está até favorecendo municípios ajusantes de Jundiaí, como Indaiatuba. E eu queria que você comentasse um pouquinho para quem está assistindo, porque, salvo algum engano, acho que essa experiência de reclassificação do Rio Jundiaí, se não é a primeira, é uma das primeiras do Brasil e é um cartão de visitas muito importante da eficiência da gestão de recursos hídricos na cidade de Jundiaí. Isso é um case, né? Então, assim, a gente já participou de uma série de eventos divulgando esse case. É sempre muito lembrado como talvez o primeiro, né? O primeiro rio a ser enquadrado, no caso. Veio lá atrás, acho que começou, a gente não pode deixar de mencionar a questão lá atrás da década de 80, com o projeto Serju, né, que foi o projeto de despoluição do Rio Jundiaí. Então aquilo, na minha opinião, talvez tenha sido o pontapé inicial para que a municipalidade, o governo do estado e iniciativa privada se unissem nesses esforços para despoluir o Rio Jundiaí. Até então o esgoto era encaminhado in natura para o Rio Jundiaí. E isso acabou reverberando. O Jundiaí fez o dever de casa, construindo muitas redes, né, de esgoto, emissários, interceptores, construindo uma estação piloto de tratamento de esgoto, e isso acabou repercutindo na bacia. Então, assim, ressoou nas cidades a Montante, Jusante, de fazer também o mesmo dever de casa. Então, foi interessante que daí todo mundo começou a correr atrás. Jundiaí deu o pontapé inicial e serviu de exemplo para as demais. Então, eu digo sempre que essa questão da gestão compartilhada é extremamente importante, né? A gente, com boas práticas nossas, o vizinho ali aproveita, o outro também aproveita e junto a gente faz aí uma ação extremamente importante, né? Como o primeiro case aí de reenquadramento,
que hoje os municípios aderiram e tratam o Rio Jundiaí realmente como a menina dos olhos. Então, qualquer coisa que acontece no Rio Jundiaí em termos de poluição, um puxa a orelha do outro. Ah, Jundiaí aí tá com problema, conserta aí. O Campo Limpo tá mandando uma carga de esgoto para... Enfim, a gente realmente consegue aí fazer essas ações e tornar o rio melhor, né? O rio com uma qualidade melhor. Hoje já voltou algumas espécies de peixe, pequenos mamíferos, aves voltam a procurar o Rio Jundiaí. Então, realmente é um case que nos enche de orgulho. E mostra essa importância dessa gestão por bacia hidrográfica, né? Porque Jundiaí está fazendo a parte dela, está beneficiando municípios que estão lá embaixo, como o caso de A Indaiatuba. gestão Exato. compartilhada é o que a gente mais comenta aqui, né? Se a gente for parar para analisar, tecnicamente, esse é o especial, né? É interessante, você sabe por quê, né? Porque bacia hidrográfica não respeita limite de município nem de planta de empresa. Então, se a empresa, o município, fazer tudo ótimo dentro do território dele, mas se os outros que estão antes dele ou depois não fizer, a bacia vai ficar doente do mesmo jeito. Exatamente. Todos têm que fazer o dever de casa. E é isso que eu acho que o PCJ deixa, assim, de mensagem. É uma questão legal que eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora, é para o pessoal que acompanha a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre o consórcio PCJ, né? Que ainda pode rolar umas dúvidas para um pessoal, tudo. Murilo, você que trabalha no consórcio PCJ há muitos anos... Você também está trabalhando agora. Olha, não, mas há muitos anos, porque eu sou uma jovem senhora. Você pode dar uma explicadinha pra gente, pro pessoal que tá com a gente, né? Como quem pode aderir ao consórcio PCJ, função na bacia. Já que estamos falando de 35 anos de consórcio, Isso. é importante explicar para as pessoas de que o consórcio foi criado em 13 de outubro de 1989 por 11 municípios fundadores. E naquela época, só município podia participar. No Estatuto do Consórcio, você sabia, não previa a participação do setor empresarial. Então, só os municípios. Ao contrário de hoje, por exemplo. Exatamente. Né? Aí o consórcio foi crescendo, municípios aderindo, verificou-se que era importante essa adesão das empresas. E aí, desde 97, as empresas passaram a fazer parte também do quadro de associados. E aí que entra a minha pergunta aqui, porque a DAI Jundiaí passou a integrar o consórcio em 2008. E aí, Martim, como é que tem sido essa experiência de fazer parte do quadro das empresas associadas? Eu acho que, assim, é estratégico, foi estratégico para a Jundiaí, até hoje, né? Na verdade, a DAI é filiada ao consórcio, né? Então, o consórcio nos ajudou muito desde então, né? Tanto trazendo apoio técnico, trazendo apoio legal mesmo, né? Dessa experiência em participação em eventos, enfim, é muito rico esse contato, essa aproximação com o consórcio. O consórcio é pioneiro na gestão de recursos hídricos, então nada melhor do que buscar experiência, né, expertise e se filiar a um órgão que realmente, né, traz esse retorno para a gente. Então, para o negócio da DAI, matéria-prima é água, então o consórcio PCJ realmente é o que nos representa. E eu digo sempre que essa parceria que eu tenho o prazer de acompanhar, né, então, mais com proximidade desde que eu me tornei diretor da DAI, né, há 8 anos, eu digo que para mim tem sido muito, muito rica a experiência em todos os sentidos. Então, não sei assim, pode até parecer, né, questão de puxar saco, mas eu até brinco com o Murilo, com o Chicão, no caso. Eu sou realmente tiete do consórcio. No Fórum Mundial da Água participei, até tomei bronca do pessoal do consórcio, ficava muito tempo no estande do consórcio, vai fazer... Você não dava uns rolês, Martim? Até dava, mas eu voltava pro consórcio, ajudava... Não, Martim, porque tava numa área ali bem... Tudo é estratégia. Exatamente. O consórcio, ele não dá ponto sem nó. O pessoal de casa precisa saber isso. A área era muito estratégica do estande, eu me lembro, eu estive lá também. A passagem principal da feira era por lá. Tinha que passar por lá, era o ponto né? de encontro. Exato. Então, assim, eu sou suspeito para falar. Eu acho que, resumindo aqui, para a DAI tem sido uma experiência muito importante. Martim, então, como você é representante do grupo das empresas também, né? Da DAI Jundiaí é uma empresa associada, olha para aquela câmara e fala lá para as empresas que ainda não fazem parte do consórcio, para elas virem participar do consórcio. Você tem 1 minuto para o seu merchan das empresas associadas. Agora você me bota no fogo, né? Mas as empresas que não participam e que têm vontade de aderir ou querem conhecer, eu acho uma experiência extremamente rica, importante. Hoje eu desconheço empresa que não utiliza água em seu negócio, seja como matéria-prima, seja no dia a dia da empresa. Então, a água é um assunto falado em todas as pautas, em todos os cantos, enfim. O consórcio tem toda essa expertise, toda essa experiência né, na questão da gestão.
eu super indico aí o consórcio, então participem, gente, façam adesão que vocês não vão se arrepender. Nossa, Olha, palmas. Põe palmas aí, edição. garoto propaganda do PCJ. Mas, Ana, eu tenho uma curiosidade do Martim. Ah, fofoca? É, Ou fofoca. curiosidade? Me conta, o que você Sabe sabe que da que vida é? dele? Martim adora estudar sobre características de signos. Como todo bom aquariano que ele é. Ah, é aquariano? É aquariano, é curioso, adora novidades, É. aventuras, coisas novas. Aquariano Confere, são todos você assim. acredita que você é um aquariano nato? Raiz. É, raiz, Olha, nato. É. Tendo o Murilo como meu consultor aqui, meu guru, como eu falo, Ah, mas realmente... gente, spoiler, Murilo é ariano, Então. tá? Olha... Esse meu guru, meu Ah. personal horóscopo aqui é o Murilo aqui. É, ele me manda mensagem no WhatsApp perguntando de tal pessoa características. Pra ver se, por exemplo, pode bate. perder o tempo ou não, né? Aí eu fiz uma brincadeira, Martim. Fui pesquisar e a Dai Jundiaí, por exemplo, ela foi fundada, né? Na realidade, ela virou uma SA em 31 de dezembro de 99. 31 de dezembro é o quê? Capricórnio. Capricórnio. E qual que é a característica dos nascidos por este signo? É, justamente, ele tem como principais características serem trabalhadores, empenhados, workaholic. Eu sei bem. Capricorniano, se você tem um na sua equipe, você meu sogro. cumpre todas as metas. Nossa, não para. Empenhados. Em serviço excelente, tudo a ver com a Dai Jundiaí, não é? Que presta um serviço excelente para ir para a população, não é? Podemos dizer que é um Capricórnio nato, Dai. Podemos dizer sim. Eu fui e eu sabia que você ia pegar no meu pé, então eu fiz uma pesquisa a respeito das características. Então, realmente, essa questão da habilidade, né, de tratar com a questão de metas, né, cumprimento de metas, esse respeito ao próximo, essa questão da persistência, né, do perfeccionismo, no caso, em lidar com essas ações com o próximo, eu pesquisei, acho que fazem jus ao trabalho da Dai, né? A gente trabalha para o cidadão, com um assunto muito sério, que é o fornecimento de água tratada para o cidadão. Sem água a gente não sobrevive, né? Então, em sendo dessa forma, eu acho que tem tudo a ver, né? A Dai pratica isso diariamente, seja no seu planejamento, no seu cumprimento de metas, na sua visão de futuro. Então, acho que vem a calhar. Eu acho que esse lado que você realmente puxou a conversa pro Zodíaco aqui, eu acredito que Não, faz tem sentido. tem mais, ó. Porque essa aí é quando virou SA. Antes, a Dai foi fundada como autarquia no dia 3 de novembro de 1969, que é o quê? Novembro é escorpião. Ah. Escorpião, às vezes as pessoas fazem atrelam escorpião, assim, uma questão de traiçoeiro, essas coisas. Não tem nada a ver. Escorpião... Eu acho que você é escorpião. Não sou escorpião. olha só o que diz os escorpiões no trabalho. Ó, escorpião no trabalho, ele é dotado de grande persistência, perspicácia e apurado senso de pesquisa. Ó, tudo a ver pesquisa e a Dai, pesquisa e qualidade. Naturalmente são propensos ao sucesso. E o escorpiano no trabalho é o colega mais leal, honesto e sincero que se pode contar. Qualidades essas que podemos dizer também que são premissas de um serviço público como a Dai Jundiaí, é ser honesta com a população e empenhada no sucesso, no bem-estar das pessoas. Exato, né? A gente tem que ser honesto, como você falou, e cada vez prestar um serviço melhor para a comunidade, né? O feedback vem da comunidade. Então, se você não prestar esse serviço de acordo, então vem reclamação para cima da gente. A gente tem que estar de olho, atento a esse serviço. É um serviço essencial, né? O saneamento básico, a água e o esgoto é um serviço essencial. Então, a responsabilidade dobra, triplica, enfim. A gente tem que prestar esse serviço sempre de qualidade. Então, essa persistência, essa questão de você realmente cumprir as metas, estar atento a esse olhar mais cuidadoso pro cidadão, né? Para quem a gente realmente presta o serviço, é sim uma visão da Dai, é uma política da Dai, né? Então, isso faz todo sentido. De novo, realmente você foi no ponto certo aí. Só não consegui fazer todo o mapa porque eu não sei a hora a hora que foi assinada. Mas enfim, já temos aí características interessantes, né? Da Dai, né? Tendo escorpião e capricórnio. E prestando um bom serviço, porque senão a população vira um ariano para cima dele. Fica esperto, ai, gente. Mas a gente tá chegando naquela parte do encerramento que você adora. Ai, adoro. Olha, a gente tá aqui na nossa parte, chegando ao final, encaminhando ao fim do nosso podcast, do AguaCast. A gente tem uma pergunta que não quer calar. Martim Ribeiro, peguei agora. O que pra você é a gota d'água? É a gota d'água.
Gota d'água, para mim, por incrível que pareça, ainda é a questão do desrespeito da população em relação ao recurso hídrico. É você ver um lugar no rio totalmente poluído, seja com lançamento de esgoto, seja com lixo mesmo que a população ainda joga. A gente vê notícias na internet, outro dia eu vi imagens muito tristes, aí não me recordo o país que foi, mas um rio urbano totalmente coberto por lixo. Esse tipo de situação, né, em pleno século XXI, isso para mim realmente é a gota d'água, essa falta de zelo da população com algo que é essencial para ela. Né? Se ela tiver uma atitude dessa, retorna a água em pior qualidade para ela, então só reverte coisa ruim para ela. Então isso para mim eu acho que é um verdadeiro tiro no pé, vou dizer assim, né? Se a gente pode... Mas então para mim isso é a gota d'água. Essa falta de respeito da população nos dias atuais com algo essencial para a vida de cada um. Sem dúvida. É complicado, né? Eu amo o momento gota d'água, porque cada um fala uma coisa e tecnicamente, no fundo... E todo mundo traz alguma coisa exato. muito importante. Mas é muito diferente. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao final, mas antes de agradecer aqui a participação do Martim, a gente queria entregar para você, Martim, um mimo e um reconhecimento do seu trabalho aqui na nossa bacia, que tem tanto ajudado o consórcio PCJ, mas toda a população da bacia com esse trabalho, essa atenção que a gente sabe que o associado tem que muitas vezes deixar lá de fazer alguma coisa no seu município, na sua empresa, para vir atender o consórcio e acaba nesse ponto, não só ajudando o consórcio, mas ajudando a todas as pessoas que moram aqui nessa região hidrográfica. Estamos entregando esse certificado, se você quiser ler para as pessoas que não estão podendo ver, ouvir. Então vamos lá, aqui realmente isso me enche os olhos aqui, algo nesse sentido, vindo do consórcio. Então vamos lá. O Consórcio Intermunicipal das Bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí confere a Martim Ribeiro a singela homenagem por ser uma gota d'água que transforma o mundo. Sua participação no gerenciamento dos recursos hídricos contribui para um futuro mais sustentável. Então assim, não tenho mais palavras para dizer, assim, como eu falo, né, vou falar de novo aqui, repetir, vou ser repetitivo no sentido de falar que eu sou tiete do consórcio. Então, assim, apoio demais as ações do consórcio, sempre participo e participarei quando for demandado, sigo à disposição do consórcio, coloco a DAI à disposição do consórcio. Então, gente, vocês têm todo o meu carinho e meu respeito por essa gestão de recursos hídricos tão bem feita ao longo dos tempos, né? Então, continue sempre nesse... 3 décadas e meia, hein? Sempre nesse rumo que realmente é um trabalho muito, muito lindo. Nós que agradecemos, né, Martim? Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. A gente sabe que o dia a dia é uma coisa de louco. Parar aqui para falar sobre isso, não só para nós que estamos apresentando, mas para quem está ouvindo, é muito importante, é muito legal. Então, não tem nem como agradecer, né? A gente só pode agradecer mesmo, assim, do singelo. Muito obrigada. Pedir para o pessoal que está aí de casa, siga a gente nas redes sociais, compartilhe o conteúdo. Nós estamos no YouTube e estamos no Spotify e também, óbvio, no Instagram, no Facebook, @Consórcio PCJ. Tem tudo lá, né, galera? E a DAI Jundiaí também tá nas mídias sociais, né, Martim? Também pode seguir, sim, faz o merchan do perfil da DAI Jundiaí. @DAI Jundiaí. Isso aí. Então, é isso. Nós nos vemos no próximo episódio, né? É isso. Em nome de Deus, se Deus quiser. Obrigada, Martim. Um abraço, gente. Até o próximo episódio do AguaCast. Este que é o mais famoso podcast da água do Brasil. Gostou? Deixe seu like e não se esqueça de seguir a gente. Saiba mais também em www.agua.org.br. Realização Consórcio PCJ.